uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja que é conduzida, que é direcionada pelo Espírito Santo. E é isso que nós vivemos aqui essa noite. Essa noite foi uma apresentação do que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é essa unção, o Espírito Santo é essa presença contagiante, é esse envolvimento que nós cantamos, falamos em línguas, que nós se expressamos, que nós damos glórias a Deus. O Espírito Santo é isso. E nada mais satisfatório, nada mais contagiante para nós do que saber que Ele está presente nas nossas reuniões. Como é vazio e como é frio quando nós se reunimos e não percebemos o agir do Espírito, não percebemos as expressões do Espírito Santo. Porque é isso que nos move, é isso que nos conduz, é isso que nos faz dar sentido para a nossa fé. Eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Esse mês nós estamos em um mês especial, assim como tem sido falado pelo nosso pastor Paulo. Nós estamos falando sobre Pentecostes. E falando sobre Pentecostes com uma referência do surgimento da Igreja de Deus. Nós estamos celebrando o aniversário da igreja e também colocando um pouco da nossa história para vocês. Assim como eu disse de manhã, tem dias que nós entramos na igreja e Deus fala uma palavra direta para mim. Deus resolve ali algumas questões internas, Deus dá alguns direcionamentos, Deus fortalece a nossa fé. Hoje, assim como de manhã, Deus está nos instruindo um pouco na sua palavra. É uma noite de aprendizagem, é uma noite de aprendizado, é uma noite de conhecimento, de saber um pouco da nossa identidade, de saber um pouco da nossa realidade quanto igreja e do nosso propósito aqui nesse mundo. E olha que interessante esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. E achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Eu tenho a missão aqui hoje à noite de falar sobre uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Eu estava ali sentado e me veio algo na mente sobre como que é difícil entender o mover da igreja. Tem hora que nós ficamos olhando as pessoas, se você não tem uma herança cristã da sua família, se você chegou na igreja e não teve muitas experiências na igreja evangélica, você entra pela primeira vez numa igreja, você fica olhando as pessoas se expressando, você fica vendo as pessoas falando em mistérios, você fica vendo a forma como as pessoas dão glórias a Deus, e realmente no começo parece meio confuso, e nós ficamos confusos. Você fica olhando e fala assim, gente, o que esse pessoal está falando? Eu lembro muito no começo da minha conversão, eu trocava as coisas, eu dizia assim, olha, abra no versículo 3, no capítulo 10, ao contrário, eu falava, Deus abençoe, de uma forma que não era correta, porque nós temos isso, nós achamos que a forma como nós se expressamos diante de Deus tem que ter um padrão, tem que ter uma forma, e você procura os modelos à sua volta para se encaixar neles. Então, nessa busca de achar o caminho certo das coisas, a gente fica meio confuso, fala assim, nossa, esse povo grita tanto, esse povo se expressa tão diferente, porque não é uma dança igual nós dançávamos no forró, não é uma expressão como nós vimos num jogo de futebol, é diferente, é um ambiente diferente. Em algumas oportunidades, assim que eu me converti, eu me pegava chorando na igreja, sem explicação. Eu chorava, eu sentia uma presença, e eu mesmo não conseguia explicar para as pessoas, e eu chorava no banco, com aquela sensação de que algo está acontecendo comigo, e eu só conseguia identificar que era Deus, mas eu não conseguia explicar em palavras. Isso é normal, isso é nosso, isso é de todos nós. Isso é algo que faz parte do processo de crescimento diante de Deus, porque você está aprendendo a lidar com aquilo que é invisível, e costumo pensar que nós nunca pensávamos no invisível, nossa vida era aquilo que nós víamos, então é tudo muito diferente. Essa linguagem, essa forma de falar das coisas espirituais. Isso também aconteceu com os discípulos. Nessa ocasião em específico que eu li aqui para vocês em Atos dos Apóstolos, o que é o livro de Atos dos Apóstolos? Assim que termina os evangelhos, Jesus, ele é crucificado, e nós imaginamos, ali encerrou a história, acabou, Jesus foi crucificado, ressuscitou e ponto final. Não, Lucas, um dos evangelistas que também escreveu o Evangelho de Lucas, ele decide escrever Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos nada mais é do que o registro da igreja após a crucificação de Cristo e também após o momento que Jesus os deixa sozinhos. Porque a Bíblia diz para nós que Jesus morre, Jesus ressuscita ao terceiro dia, e aí o que acontece? Acontece Atos dos Apóstolos, porque Jesus, ele ressurge, ele vence a morte, ele consegue ali o resultado final do seu propósito na terra, e aí ele passa o protagonismo para a igreja, que é os discípulos, e aí os discípulos estão naquela sensação de adaptação, porque quando eles olham para Cristo, era Cristo que conduzia as coisas. Se precisava expulsar demônios, as pessoas levavam o endemoniado para Jesus. Se precisava multiplicar os pães, era Jesus que fazia o milagre.
Se precisava alguma intervenção de algo milagroso, Jesus estava ali presente. E de repente a história chega a um clímax, onde Jesus é crucificado. E aí fica um clima no ar, como que vai ser daqui para frente? A alegria toma conta da igreja, porque Jesus ressuscita. Jesus, ele vence a morte. Só que assim como nós lemos aqui em Atos capítulo 1, Jesus ele ressuscita, mas ele não fica de forma física, assim como ele ficou 3 anos e meio. Ele diz, olha, eu vou ao Pai. E aí os discípulos ficam olhando, Jesus vai embora e 2 anjos se aproximam deles e falam assim, gente, a vida continua, segue a vida. Agora o protagonismo não é mais Jesus à frente, responsável por todas as coisas, agora é com vocês. E aí fica uma dúvida no ar, né? E agora? Quem poderá nos defender? E aí fica um clima, um ambiente confuso, uma incerteza. E nesse cenário de incerteza, é que surge o Espírito Santo. É que surge esse Consolador. É que surge essa pessoa da Trindade. E nós sabemos bem que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o protagonismo agora é do Espírito Santo através da igreja. Ainda que Jesus não estivesse presente fisicamente, Jesus estava presente através do Espírito Santo. E a igreja começa a assumir um papel diferente. Porque agora vai levar o coxo para quem? Vai levar o doente para quem? Irmãos, imagina você, 3 anos e meio, o tumulto que foi em Jerusalém. O tumulto que foi naquelas cidades vizinhas. Jesus era algo extraordinário. Algo que há muitos anos não se via em Israel. E de repente, Jesus, ele escreve o ponto final da sua história. Eu imagino, assim como eu comentei de manhã, eu imagino que o lado adversário, as pessoas que crucificaram a Cristo, acharam que tinham vencido, tinham silenciado aquele movimento, tinham colocado um ponto final. E a cabeça dos discípulos também em entender que, olha, eu não imaginava que isso ia acontecer. Então, quando nós trazemos o Espírito Santo para Atos e olhamos para os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a entrada, a chegada desse Espírito Santo. E a chegada desse Espírito Santo diz que foi algo extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha como que algo imprevisto. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso aqui para nós hoje, que estamos nessa realidade cristã, é fácil de entender. Mas imagina você que é um judeu, que nem Pedro. Pedro teve contato com a lei de Moisés. Pedro teve contato com a Torá. O que era a Torá? A Torá era o regime legal que nós vemos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, como que as coisas se davam? Não era para qualquer um isso. Quando o Espírito Santo vinha, era para uma atividade específica. Jesus, ele abre o Espírito Santo para todos aqueles que acreditarem. Só que no Antigo Testamento, se precisava da força de Sansão, o Espírito Santo vinha e trazia força.
Se precisava da habilidade para construir o tabernáculo, o Espírito Santo vinha e trazia habilidade. Eram casos específicos e isolados. Só que a Bíblia vai deixando registros de que algo maior aconteceria. E quando nós olhamos alguns profetas, entre eles tem um homem chamado Joel. A Bíblia tem o livro de Joel, do profeta Joel. E nesse livro, a Bíblia diz que, olha, nos últimos dias haveria um derramar do Espírito. Nos últimos dias, a novidade do Senhor aconteceria sobre as pessoas. Ele não teve a visão da igreja, ele não tinha a dimensão que seria a igreja, mas ele previu um derramar do Espírito. Então, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, é o cumprimento da profecia que está lá no Antigo Testamento. Aquilo que era específico em casos isolados, agora pode ser dado a todas as pessoas. E é isso que acontece. Em um momento de oração entre os apóstolos e os discípulos de Jesus, sobrevém uma presença. Acontece algo inédito. Algo diferente que aconteceu com os profetas. Algo diferente que aconteceu com casos isolados na história de Deus com o seu povo. Agora nós começamos a perceber uma ação de Deus, uma presença de Deus que não está externa, está interna. Porque o Espírito Santo, ele não é algo externo, ele não trabalha fora, ele trabalha dentro. Antigamente, um judeu, um hebreu, ele tinha que ir diante do tabernáculo, diante do templo, conversar com o sacerdote, e o sacerdote ia ali interceder por ele. E o Espírito habitava em casos específicos. Só que aqui agora não. É Deus demonstrando que não está mais fora. É Deus demonstrando que não está mais distante. É Deus demonstrando que não é algo longe, é algo perto, é algo íntimo, é algo interno. Então, quando o Espírito Santo chega, é imprevisível. Quando o Espírito Santo vem, é algo incontrolável. Esse texto de Atos dos Apóstolos chega a dizer que alguns homens que estavam ali próximos, olhando para os discípulos, começaram a dizer que eles estavam bêbados. Começaram a identificar eles como pessoas embriagadas. Eles não estavam embriagados do vinho, eles não estavam cheios das coisas do mundo, eles estavam cheios da presença de Deus. E aí, quando o Espírito Santo chega, as incertezas dão lugar às certezas, porque aquilo que estava incerto, aquilo que estava nebuloso, aquilo que não tinha clareza, eles começam a entender aquilo que Jesus estava dizendo em João capítulo 14. Eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar o Espírito que estará com vocês em todos os dias. E aí começa a dar lugar às certezas, aquele sentimento de que já era um ponto final da história. Deus começa a colocar uma vírgula, dizendo assim: olha, a história não acabou. Eles não conseguiram destruir, a morte não conseguiu prevalecer sobre mim. E aí a história começa a mostrar que aquele medo, e é normal, imagina você é um discípulo de Jesus há mais de 3 anos. De repente você vê o seu mestre sendo morto, a incerteza e o medo era algo normal, não só pelas incertezas do que viria a partir da morte de Cristo, mas as incertezas e o medo da sociedade que matou a Jesus. Porque os discípulos começam a ser afrontados pelas pessoas que mataram a Cristo. A sociedade em volta deles começa a complicar as coisas. Então há um medo, há uma incerteza, há um espírito ali de frieza. Mas quando o Espírito Santo vem, todo medo dá lugar à coragem, toda a frieza dá lugar
ao fogo, à força do Espírito. Porque o Espírito Santo, onde ele está, a realidade muda. Onde o Espírito Santo está sendo adorado, está sendo celebrado, está sendo buscado, a realidade de culto muda. É algo que realmente nós não conseguimos explicar, não conseguimos entender, irmãos. Nós sentimos, nós presenciamos, e é justamente isso que Atos dos Apóstolos nos mostra. O agir do Espírito Santo sobre a igreja. E aí, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, aquele Pedro inseguro, aquele Pedro que balançava, começa a tomar um ar de força, de responsabilidade, de direcionamento. Aquele homem bate no peito e fala assim: nós não estamos embriagados, nós estamos vivendo a promessa daquele que nos prometeu lá atrás pelos nossos antepassados. Nós estamos vivendo a promessa de um Espírito que viria, e ele veio hoje. O que nós estamos vivendo não é nada nosso, humano, é da parte de Deus, veio de Deus e é de Deus. Porque aonde o Espírito Santo está, irmãos, a autoridade chega. Aonde o Espírito Santo está, a força chega. Aonde o Espírito Santo está, a salvação, a transformação. Eu nas minhas andanças, há alguns anos na igreja, eu fico admirado quando eu vejo a transformação de uma pessoa. Pessoas extremamente difíceis, que davam trabalho para suas famílias, que davam trabalho para a sociedade, se transformam de uma forma assim que a gente fica admirado. Isso não é uma ação psicológica, isso não é uma catarse, como diria a psicologia, isso não é uma mudança de comportamento, não, isso é uma transformação interna. Eu vendo casais que em pé de guerra, ao ponto de se separarem, terem o relacionamento transformado, terem a casa restaurada, algo que você olhar e falar assim: isso aí não tem mais solução. De repente, parece que é um renascimento. E é justamente isso mesmo que Paulo vai dizer, que é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Porque o Espírito Santo, ele é novidade. O Espírito Santo, ele é transformação. E é importante falarmos sobre isso nesses dias. Porque nós temos uma identidade. Nós temos uma história. Nós não chegamos aqui de qualquer forma. Não estamos aqui simplesmente porque é uma atividade social. Eu vou para a igreja lá aos domingos. Nós temos um propósito de estarmos aqui. Nós temos uma missão de estarmos aqui. Não estamos aqui aleatoriamente. Não estamos aqui a bel prazer para ver o que vai acontecer. Não, nós temos um propósito de estarmos aqui. E é o Espírito Santo que vai trazer essa realidade da necessidade de se entregar a Deus. E aí eu te faço uma pergunta. E é algo que pode ser extremamente difícil para várias pessoas. Por que falar de coisas espirituais? Eu lembro que assim que eu entrei na igreja, eu ficava... Era difícil de compreender isso. Espiritual, sobrenatural. Com o passar dos dias na igreja e sendo discipulado, sendo ensinado, estudando, orando, Deus vai clareando as coisas para nós. Porque nós não somos somente carne e osso. Quando nós entramos dentro de uma igreja, nós começamos a compreender que a vida não é feita só do aqui ou agora.
Nós não simplesmente existimos por existir. Nós não somos simplesmente isso que estamos vendo com os nossos próprios olhos. O ser humano é algo mais, é algo maior. E a Bíblia vai dizer para nós que nós não somos só carne, nós somos espírito. Porque quando para de bater o coração, quando a máquina humana, quando uma pessoa para de funcionar, ele não deixa de existir. Ele não deixa de estar vivo. Porque a falência dos nossos órgãos, quando nós morremos na carne, ainda continua algo que é invisível, algo que é sobrenatural, algo que é espiritual. E é esse espiritual que a Bíblia vai dizer que nós temos que cuidar. Porque esse corpo ele com o tempo vira pó. Mas a alma, o espírito, é eterno. É a eternidade que a Bíblia está chamando a nossa atenção. É para a eternidade que a Bíblia está nos colocando Jesus. Jesus não morreu na cruz para salvar o seu corpo. Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma. Porque o corpo é desse mundo. A Bíblia diz para nós que do pó veio e do pó voltará. Isso aqui é terra, é pó. Agora o que está dentro de você que é o que importa. O que está dentro de você que é o que faz significado. O que está dentro de você é o que muda as coisas. Porque o Espírito Santo, ele sabe que o que nós temos dentro de nós é muito mais importante do que o externo. Nós se preocupamos tanto com o externo, e isso é bom, nós temos que ter as nossas vaidades. Mas as nossas vaidades externas não podem ser maiores do que o cuidado, do que aquilo que existe no seu interior. Nesse espírito que está aí, que quando o relógio contar a sua hora e chegar o seu momento, que o corpo não atrapalhe o seu espírito, que o corpo não atrapalhe a sua alma, que você possa entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque as coisas são espirituais. E primeiro, Deus é espírito. A Bíblia diz para nós: ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. Coríntios capítulo 3, versículo 17. Deus é espírito. Deus não é algo fabricado. Deus não é algo construído. Deus não é uma cadeira que nós podemos construir e dar um nome para aquilo. Deus é espírito. Ele não é construído, Ele é o construtor de tudo. Não só isso, a Bíblia diz para nós que nós temos carne e espírito. E olha o que a Bíblia vai dizer para nós: olha, se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. E olha o que diz para nós Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um de outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Não é simplesmente um senso de culpa, não é simplesmente um senso criterioso que você tem internamente, é o Espírito Santo dizendo: não faz isso, não segue esse caminho, isso não é bom para você. Não é esse julgamento interior seu que te impede de fazer algo. Não, é o Espírito Santo que está te alertando. E essa guerra nossa entre o que é carne e o que é espírito. Porque as coisas são espirituais.
As coisas são espirituais e não só isso, nós discernimos, nós entendemos, nós compreendemos esse universo sobrenatural pelo Espírito. Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas são loucuras, as coisas de Deus são loucuras para os homens, porque os homens, a sabedoria humana, ela não compreende. Quantas vezes você fica confuso com as coisas que acontecem à sua volta, mas quando você tem o Espírito Santo, aquilo te ilumina e você começa a discernir, você começa a compreender que a realidade é física, mas a realidade também é espiritual. Que os ataques são físicos, uma pessoa pode vir e me xingar, mas uma pessoa também pode desejar algo invisível e ser um ataque invisível para mim. Que eu sofro com as adversidades físicas, naturais do dia a dia, mas existem também as adversidades espirituais, porque é um campo aberto onde nós olhamos a ação de dois universos, as minhas vontades e o Espírito Santo trabalhando dentro de mim. A minha carne querendo as coisas que são dessa terra e o Espírito querendo as coisas que vêm de Deus. É por isso que nós temos um vazio interior. É por isso que nós não se satisfazemos com os chocolates que nós comemos. É por isso que nós não se satisfazemos com a nossa conta bancária. É por isso que nós não se satisfazemos com as conquistas pessoais que temos nesse mundo. Falta um vazio. Falta um preenchimento, e esse preenchimento ele é feito somente pelo Espírito Santo, pela área espiritual que vem de Deus. Então, uma igreja ser guiada pelo Espírito é nós entendermos a ação importantíssima do Espírito Santo. E falar de Pentecostes é nós identificarmos e declararmos que, olha, nós temos uma história. Nós não estamos aqui por mero acaso, não, eu tenho uma história. Eu tenho uma história que está sendo contada e já foi contada por milhões e milhões de pessoas. Eu tenho uma história que está sendo contada desde o Éden. Eu tenho uma história que está sendo contada por mulheres, homens que morreram pelo Evangelho e pelo reino de Deus. Eu tenho uma história que me fez chegar aqui. Nós não podemos perder a nossa identidade, nós não podemos perder aquilo que nos identifica como igreja. Porque quando nós deixamos de ser guiados pelo Espírito, quando nós deixamos de ver a importância do Espírito Santo na nossa vida, nós começamos a seguir caminhos de homens, nós começamos a mudar a identidade das coisas, nós começamos a viver aquilo que nós achamos melhor. Não existe algo maior, muito maior do que eu mesmo, que conduz as coisas. E isso mostra para mim a importância de receber o Espírito Santo. Por que é importante falar do Espírito Santo e receber o Espírito Santo? Primeiro, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. A Bíblia diz para nós, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, gente. Aquela oração que não sai de dentro da gente. Aquela noite que você está encharcado, angustiado e encharcado em lágrimas. Aquele momento que você não encontra palavras. Aquela noite difícil. Aquela noite escura da alma. Aquele ambiente carregado. Quantas vezes eu entrei em oração e eu não sabia falar, eu não tinha expressão diante de Deus, acusado pelos meus pecados,
angustiados pelas adversidades que estavam à minha volta, e eu simplesmente me ajoelhava ou encostava num canto e chorava. E parecia que aquele choro estava arrancando algo de dentro de mim. Parecia que aquele choro estava iluminando as trevas que estavam dentro de mim. E o que é isso? Isso é o Espírito Santo intercedendo nas suas fraquezas. Isso é o Espírito Santo agindo aonde você não está conseguindo ir. Esse é o Espírito Santo te conduzindo por caminhos que você, sabe, a gente entra em labirinto, sem saída, sem direção. Eu gosto muito de um pastor e ele diz assim: aquele dia que a gente está bagunçado, a gente está bagunçado por dentro, está uma bagunça, está uma confusão, você não sabe qual caminho seguir, porque na nossa humanidade, a gente não tem resposta para todas as coisas, a gente se bagunça, a gente fica bagunçado dentro de nós. E aí o Espírito Santo nos entende. Ele começa a conduzir algo dentro de nós, vai nos aliviando, vai nos tirando a carga, o peso das costas, vai iluminando as escuridões ali, a escuridão que está à nossa volta, e você começa a sentir melhor, vai acalmando aquelas guerras, sabe, aquele ciclone, aquela tempestade dentro da gente. Você senta ali para orar, e quantas vezes eu não consegui orar. É esse versículo que fala comigo. Quando você não souber o que tem que pedir, o que tem que falar, um Consolador vai estar lá para falar ao seu coração. Por que é importante receber o Espírito Santo? Porque ele nos leva de volta àquilo que realmente é o ser humano. Como assim, Rafael? Existem as obras do Espírito e as obras da carne. Antes de aceitar Deus, aceitar Jesus, as coisas que nós fazíamos, nós não tínhamos muito filtro, porque para nós não era errado. É uma mentira aqui, algum palavrão ali, uma ação de roubo aqui, uma inveja ali, um ciúme, era coisa, isso é da vida. Só que o Espírito Santo traz para nós aquilo que faz parte do cidadão que é do céu. E é o Espírito Santo que vai devolver para nós o maior potencial que nós podemos ser. E é o Espírito Santo que vai desenvolver em nós os frutos. É o Espírito Santo que vai desenvolver em nós amor. É o Espírito Santo que vai desenvolver em nós alegria. É o Espírito Santo que vai desenvolver em nós paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Domínio próprio. Conseguir controlar a gente mesmo. Se controlar. Parar de ser impulsivo. Parar de ser rompante. Parar de ser ansioso. Parar de ser maldizente. Parar de ser agressivo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a controlar a nós mesmos. Porque quando não há uma ação do Espírito, nós se transformamos em bicho. Incontroláveis. Agindo por instinto. Você já viu o leão? O leão age por instinto. Porque é a única maneira que ele sabe agir. O cachorro, se ele sente que você é uma ameaça,
ele vai latir, ele vai te atacar, porque aquilo é instinto de defesa. Porque é o único recurso que os animais têm, mas nós não. Nós temos o recurso do Espírito. E aí a gente se controla. E aí a gente não clica. E aí a gente não interage. E aí a gente evita. E aí a gente bloqueia. E aí a gente corta a volta. E aí a gente se afasta. E aí a gente jejua. E aí nós mortificamos a nossa carne. Porque o Espírito me traz de volta a melhor qualidade que eu posso ter. É o Espírito Santo que vai desenvolver em você a melhor pessoa que você pode ser. Costumam se dizer assim, ó, viva a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Nós só conseguimos mudar de nível pelo Espírito Santo. Se não vira e mexe, o velho homem está aí. Se não vira e mexe, a carnalidade está aí. É Ele que me melhora, é Ele que me muda. É Ele que me capacita. É Ele que me ajuda. É Ele que me controla. É Ele que me perdoa. É Ele que me faz levantar. Não, vamos, segue em frente. É o Espírito Santo. É Ele que fala assim, ó, levanta, vence, deixa a alegria entrar na sua vida. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Gente, como é bom sentir paz. Como é bom você deitar sua cabeça no travesseiro e dormir. Ah, como é bom você debaixo do chuveiro, a água quente caindo sobre você. Que paz. É o Espírito Santo que acalma essas tempestades à nossa volta. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a seguir em frente amanhã. É o Espírito Santo que vai te capacitar para você romper com as incertezas desse mundo. É o Espírito Santo. É aquele que está em nós, que esteve aqui conosco quase agora. E está conosco aqui também. Jesus falou sobre ele. João capítulo 3, uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Jesus explica um pouco do que é o Espírito Santo. E olha o que Jesus diz. João 3, versículo 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus dizendo para nós que é o Espírito Santo que nos faz viver o reino de Deus. Nós vivemos o reino de Deus através do Espírito Santo. Não é através da minha sabedoria. Não é através da nossa força, das nossas habilidades. É através do Espírito Santo. Jesus diz também que, olha, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo para nós, é isso que eu acabei de dizer para vocês. Existe algo além da nossa carne, além das nossas expectativas. E nós acessamos quando nós aceitamos e recebemos o Espírito Santo. Outra coisa que Jesus diz em João 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Significa liberdade. Isso significa autenticidade. Isso significa que você pode ser, diante do Espírito Santo, quem você realmente é. Não há moldes, não há paradigmas, não há formatos. Ele é Espírito. Assim como o Claudinho tem a sua individualidade, assim como o Maico tem a pessoa que ele é,
Assim como o Franco é a pessoa que ele é, o Espírito age em cada um de nós. Porque ele é livre. Ele é autêntico por si só. Ele não segue padrões, assim como nós percebemos no Antigo Testamento. Jesus, em João capítulo 14, diz para nós também que, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Essa palavra conselheiro, no original é paracleto, que significa ajudante, mentor, companheiro, que defende. Então o Espírito Santo, ele é aquele que vai nos ensinar o caminho. O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a compreender as coisas e esse mundo, esse universo espiritual. É o Espírito Santo. E por fim, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. A Bíblia diz para nós que Ele é exclusivo para os filhos de Deus. E a Bíblia diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive e estará em vocês. João 14, 17. O Espírito Santo, ele é uma promessa para todos nós que aceitamos a Cristo, que somos filhos de Deus. E nessa noite, eu quero dizer para você: seja guiado pelo Espírito Santo. Seja uma pessoa que abra o coração para o mover de Deus. Seja uma pessoa espiritual. Deus vai começar a te mostrar coisas. Deus vai começar a afastar pessoas. Deus vai começar a ajustar as coisas na sua vida. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o mover de Deus, é impossível não acontecer nada. É impossível sermos as mesmas pessoas de sempre. Seja alguém espiritual. Eu fico muito triste de ver algumas igrejas hoje tentando mudar aquilo que foi a nossa base de fé há muitos anos, dizendo: isso é normal, isso tem nada a ver. Não, as coisas hoje são diferentes. Não, as coisas não são diferentes. A Bíblia diz para nós que ainda existe um Deus que é santo. E somente a santidade dos nossos atos é que vai fazer a gente chegar diante dele. A Bíblia diz algo, uma oração de Jesus, e algo que Jesus ensinou também, lá no Sermão da Montanha. Jesus diz assim: olha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E na oração que ele ensina, ele diz assim: Pai, perdoa os nossos pecados, no sentido de purificação, no sentido de melhoramento, de aperfeiçoamento. Eu quero que você seja uma pessoa melhor. Eu quero que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações aqui nessa noite, diante do Teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é muito mais do que um movimento. O Espírito Santo é que nos traz uma novidade de vida. O Espírito Santo é aquele que vai desenvolver em nós o melhor que nós podemos ser. O Espírito Santo é aquele que vai desenvolver em nós
as características de um cidadão do céu. É o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos para esse mundo invisível das coisas. É o Espírito Santo que vai mostrar para nós e nos ajudar a discernir os espíritos que há dentro das pessoas, esses ataques invisíveis, esse ambiente invisível das coisas. Por isso eu te peço que nós venha nos ajudar a ser pessoas espirituais. Espírito Santo, venha nos encher da sua presença. Espírito Santo, nos ajude a vencer a nós mesmos. Espírito Santo, nos ajude a ser melhor, nos ajude a viver em novidade de vida. Espírito Santo, nos ajude a ser quem nós realmente somos diante de Deus. O valor que nós temos como homens e mulheres. Que nós sejamos guiados por Ti. Venha guiando a sua igreja, Senhor. Venha enchendo a sua igreja com Teu Espírito. Nos visita em nossas orações. Nos visita nos nossos devocionais. Nos visita, Senhor, nas nossas meditações diárias. Aquela pessoa que ainda não teve experiência com o Espírito Santo, Senhor, faça essa pessoa viver essa experiência extraordinária. Essa pessoa que ainda não foi batizada no Espírito, ainda não fala em línguas, derrame dos seus dons, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito dá à igreja e capacita a igreja naquilo que lhe apraz. Uns são profetas, outros são mestres, e é o Espírito que faz os dons e a repartição dos dons. Aquela presença boa do Espírito, que o Senhor possa vir com a presença enquanto esse irmão está dirigindo no trânsito. Que o Senhor venha com a sua presença no momento que ele estiver ali orando no seu quarto, aonde ele estiver. Que o Senhor venha com a sua presença. Senhor, obrigado pela sua presença aqui essa noite. Como eu senti o Senhor através dos louvores, como eu senti o Senhor através desse momento nosso aqui. Que dê uma semana, Senhor, que a nossa semana seja contigo. Seja uma semana abençoada. Seja uma semana de paz. Seja uma semana de portas abertas. Seja uma semana de respostas. Seja uma semana de perdão. Seja uma semana de reconciliação. Seja uma semana, Deus, em nome de Jesus, de solução de problemas. Seja uma semana leve. Seja uma semana descontraída. Seja uma semana de paz, de alegria. Seja uma semana no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada, meu irmão. Que Deus ajude você a vencer as suas dificuldades. Que Ele esteja com você todos os dias. Saiba disso, o Espírito Santo está com você, você não está sozinho. Que Deus os abençoe. Quinta-feira nós vamos estar aqui para a nossa celebração e com muita alegria agradecer a Deus pelos 135 anos da nossa igreja e pelos nossos pastores. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus.